Porque nós vemos, por exemplo, o caso do rei Ezequias na palavra de Deus. É duro quando você chega e ouve de Deus uma palavra dessa. Rei Ezequias, prepara a tua casa, porque certamente morrerás. E quando Isaías deu aquela palavra para Ezequias, foi uma palavra incontestável. Ninguém podia ir contra a palavra de Deus. Não foi a palavra de um profeta Isaías, não, foi a palavra do próprio Deus usando um homem. Quem poderia invalidar a palavra? Se Deus chegasse e falasse, pode preparar que você está com seus dias contados. Não tinha jeito, irmãos. E sobre Isaías veio aquela doença, aquele câncer, aquela úlcera. Ninguém sabe, eu acredito que tenha sido um câncer, uma doença maligna, extremamente maligna, que deve ter abatido o rei Ezequias de uma forma rápida e talvez consumido a vida dele rapidamente. E aquele homem fez uma oração. Ele se virou para a parede, né? E isso é uma posição de humilhação, queridos. Sabe? Às vezes nós viramos aqui assim e nos inclinamos para Deus. Mas quando você vira e se inclina para uma parede, que reflexo tem numa parede, queridos? O que você começa a enxergar numa parede? A você mesmo. Porque não tem um espelho numa parede. Ezequias não estava olhando no espelho. Ele estava num momento de introspecção. Ele estava olhando para dentro de si mesmo. Falou assim, realmente eu vou morrer. Ele orou e pediu para que Deus acrescentasse anos à sua vida. E Deus ouviu a oração daquele homem. Deus tinha um plano naquilo. E aquele homem viveu mais 15 anos. Mas ele morreu, queridos. Ele viveu mais 15 anos, porque Deus assim o quis. Mas ele foi embora. E o legado que Ezequias deixou? E o que nós vamos deixar para essa geração? Para contar nessa geração? Será que vamos agora só ouvirmos falar de pessoas que estão partindo sem poderem, ao menos, ter a dignidade de ter um enterro, um velório? É isso o legado que nós, como a última geração que parece que somos, vamos deixar aí para essa humanidade aí? É isso que você espera deixar? Que página desse livro de Atos dos Apóstolos, que é o seu livro e que você é o protagonista, você é que está escrevendo esse livro, que página você pretende escrever no seu livro? Você é responsável, não adianta você querer que eu escreva páginas, letras e a sua história. Não, a história é sua, a vida é sua, não é minha. Você que é responsável. E é a sua vida que será que você terá que prestar contas a Deus. E a morte, queridos, ela vem. Não sabemos quando, mas ela vem. Se a certeza que você pode ter é essa, queridos, não tem outra. Não adianta o dinheiro, não adianta o poder, não adianta a cultura, não adianta quem quer que seja. A única convicção que você possa ter na sua vida é essa. Não tem jeito. Tá certo? E acontece, irmãos, que ela vem. Mas Jesus, Ele prometeu fazer algo em nós e por nós. Foi vencer a morte. Agora, até chegar à morte, existe o tempo. Existe o tempo. Engraçado, existe um grupo de rock, não é evangélico, eu vou terminar a pregação, não vou estender muito. Existe um grupo de rock, claro, poxa, ela está falando de rock. Eu estou falando de dois grupos de rock, um secular e o outro evangélico. Um é um grupo inglês, uma banda chamada Pink Floyd. Eles escreveram uma música chamada Time. O nome da música é Tempo. E eles começam, aí se você vê a tradução da música, fala que o sol, ele começa no Oriente e se põe no Ocidente. E aquela trajetória do sol, o sol sempre está ali. E você começa a envelhecer, às vezes o sol se põe e você já envelheceu, queridos. Mas o sol está lá, firme. Quantas gerações já passaram antes de você? O sol está lá, firme. A música fala mais ou menos isso. E o outro grupo é a Oficina G3, também com a música chamada Tempo. As duas músicas têm o mesmo nome. Maravilhosa essa música da Oficina G3. E ela fala isso. O tempo que você não consegue impedir de agir na sua vida. Sabe? E diferente daquela parede que Isaías olhou, gostaria que um dia você olhasse, não na parede, mas no espelho, e você começasse a perceber, poxa, não, eu não sou mais aquela criança,
Não, eu estou descendo a escadaria da existência. Você está indo embora. Eu, você, todos nós. E o que nos resta fazer então aqui, queridos? A não ser aproveitarmos esses poucos dias, anos, o tempo que você tem aqui para adorar a Deus. Usa o seu tempo, usa mesmo. Ontem você era uma criança, hoje você é um avô. Ontem você não tinha ninguém, hoje você tem filhos. Sabe, eu vi para finalizar, eu vi uma ilustração muito interessante. Um moço chegou, sentou no banco, um senhor de idade, e do lado dele sentou-se o seu filho. Eles sentaram naquele banco, assim, num jardim muito bonito, uma casa muito bonita. E o filho, esse filho mais novo desse moço, começou a ler uma revista muito interessante, né? Muito interessante. Foi ler naquela revista, e o pai dele estava bem de idade mesmo, começou a se olhar para o filho nem ligava para ele, sentado do lado assim dele, nem ligava para ele já velhinho, né? Aí ele viu um pardalzinho, pousou lá assim. Ele falou, aí pegou e virou o filho dele lendo, né? Falou, meu filho, o que é aquilo? O filho dele, é um pardal, papai. Continuou lendo. Aí o filho dele pegou, lendo, né? E ele pegou, olhou de um pardalzinho, pousou pro outro lado, assim, né? Meu filho, o que é aquilo? É um pardal, papai. Continuou lendo. O pardal foi pro outro lado. Meu filho, o que é aquilo? É um pardal, papai. Olhou, esse pardal pulou. Meu filho, o que é aquilo? Eu já não te falei, meu pai, que aquilo ali é um pardal? Você não está vendo que é um pardal? Pardal, papai. Aí pegou, levantou, ficou lá dentro da casa dele, pegou um diário antigo que ele tinha, voltou com o diário, o filho dele lá lendo. Eu gostaria que você, deu o diário à mão do filho dele, falou assim, eu gostaria que você lesse isso aqui em voz alta. Aí ele pegou o diário que o pai dele trouxe e começou a ler. No diário estava escrito assim: ah, meu filho, eu me lembro quando você ainda era tão criancinha, que apenas 3 anos de idade, nós estávamos sentados um do lado do outro e pousou um pardal pertinho de você. Você tinha só 3 anos, você era tão pequenininho, e aí você perguntou para mim assim, ô papai, o que é aquilo ali? E eu peguei e respondi para você assim, é um pardal, meu filho. Ah, depois você perguntou de novo, ô papai, o que é aquilo ali? É um pardal. E você me perguntou aquilo 21 vezes, e durante 21 vezes eu te falei com toda ternura e carinho que aquilo ali era um pardal, um passarinho. E você não teve a paciência disso comigo durante 4 perguntas que eu te fiz. Aí aquele filho pegou, abraçou o pai, chorou junto com o pai, mas por quê? Aquele filho, jovem, um dia ele vai estar sentado aqui na cadeira do velho pai dele. O pai dele já não vai estar mais aqui, ele vai estar. E assim é o ciclo da vida, queridos. Entende? Então nós temos que aprender a valorizar o nosso tempo, o tempo de vida que você tem aqui, fazer o melhor que você puder na sua vida para Deus, enquanto você tem fôlego de vida. Porque é para a sepultura, no lugar onde nós vamos, diz o livro de Eclesiastes, não tem projeto, não tem ciência, não tem sabedoria alguma, não tem mais nada. Depois que você fechar os olhos, acabou, encerrou. Não tem mais o que fazer nessa terra. Quantas pessoas poderiam estar aqui, queridos, juntos de nós aqui, adorando a Deus, e não estão? Quantas? Não é isso? Mas resolveram não vir. E quantos nem virão mais para a presença de Deus? Prefere estar por aí, pulando de galho em galho, andando aí. Então use o seu tempo com intensidade. Seja serva. Adore a Deus. Há tempo e há fora de tempo. Sabe? E não se preocupe com a morte não. Porque o último inimigo a ser destruído foi justamente a morte. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, no versículo de número 26. O último inimigo que Jesus venceu foi a morte. E ele venceu a morte por você. Ninguém nessa terra poderia ter vencido a morte. Somente Jesus Cristo poderia
e venceu a morte. Mas ele venceu por você, queridos, para que você pudesse viver eternamente na presença dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade aí. A gente está vivendo aí um momento difícil, muito difícil, mas como igreja nós temos responsabilidades, queridos. Nós temos um compromisso assumido com Deus. Somos luz e sal dessa terra. Então, vamos fazer disso, do que está acontecendo, vamos produzir. Porque uma coisa é você produzir no meio de uma lavoura com a terra roxa, terra fértil. Outra coisa é você produzir num ambiente estéril como esse aí que nós estamos vivendo. O que nós vamos produzir no meio de tudo isso aí? Nós só vamos ficar falando de morte? Só vamos ficar olhando de pessoas, covas abertas? É isso? O que nós vamos produzir no deserto? Não é o deserto que nós estamos vivendo? Deus não tem enviado pragas do Egito sobre a terra? Pois é. E o que nós vamos produzir no meio desse deserto todo? Desse ambiente de esterilidade? Que nada vai para frente mais. Nada frutifica. Tudo está cheirando a morte. O que nós vamos produzir? Somos responsáveis por isso. Porque onde você passar, você é o bom perfume de Cristo. E você tem que exalar esse perfume. Amém? Agradeço a oportunidade, o pastor Rinaldo que nos deu a chance de estarmos aqui pregando. E que você aprenda mesmo a remir seus dias aí, porque é dessa forma que Deus